Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a presença de vocês que acompanham a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou se você é o mais de 100 mil seguidores ali do Instagram. E hoje eu tenho um agradecimento mais do que especial para quem deu vida a esse projeto, a esse sonho que eu tinha. O Edu Lopes Podcast, CPN Academia, Viva Água Academia, Mergulho Sport Center, o Tubagol e a Plataforma Educar. E hoje eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que eu estou convidando há muito tempo para poder gravar e a gente não conseguia. Renata Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Olá, Renato. Eu que agradeço, diretamente do Rio, né? A gente estava marcando esse podcast, estou muito feliz de estar aqui e para falar sobre um tema que eu adoro. Então, vamos embora, vamos bater esse papo aí para o pessoal. Vamos embora. E para abrilhantar ainda mais essa nossa entrevista, aqui do meu lado direito, meu amigo Rodrigo Paixão, foi aluno da pós-graduação lá da FMU, acompanhou a natação criativa, eu fiz uma postagem de uma live e quem marcasse 3 amigos ia concorrer para estar aqui hoje. Rodrigo foi o sorteado, está aqui no estúdio e vai fazer parte dessa entrevista. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Renato. Bom dia a todos aí. Bom dia, é um prazer estar aqui. Como você disse na nossa aula da pós, perto na mesa grande, perto com os grandes, é bem legal, bem bacana mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. E hoje a gente vai falar sobre transtorno opositor desafiador. Renatinha, antes de começar nesse tema, fala um pouco do seu currículo, como você chegou até aí. Então, eu comecei como todo mundo, né? Eu fui atleta de natação, aprendi a nadar por volta dos 6, 7 anos. Aí fui atleta lá no Rio de Janeiro da extinta, né, a equipe da Universidade Gama Filho. Depois fui para a Faculdade de Educação Física. Aí fiz a pós em atividades aquáticas, na época com o Alberto, com o William, com o Pavel. Não vou dizer a data, porque senão vou entregar todo mundo, inclusive a mim. Né? E comecei a dar aula de natação, estudando sempre. Aí fui fazer depois uma formação em psicomotricidade também, e fazendo os cursos. Indo aos congressos, eu sempre fui. Na época, os maiores congressos eram o Fitness Brasil, o ENAF, o JOPEF. Então, eu ia fazer curso com esses meus professores da pós, né, e com outros profissionais, e sempre trabalhando em escolas de natação e também trabalhando na área escolar, né, que eu sou professora da rede pública de ensino. Então, eu trabalho com educação física da educação infantil, né, escolar, né, até o final do Fundamental 1, que é a partir do 5º ano. Né? Então, e com isso, fui também aprimorando outras coisas. Então, há 20 anos, eu completo esse ano 20 anos, eu estou na gestão da Companhia Atlética do Rio de Janeiro, da parte aquática e também da parte kids. Então, foi outro salto na minha carreira, e também fiz os cursos de gestão, fui aprimorando. Então, eu sempre juntei essas paixões, né? Que é dar aula, falar sobre natação, e aí nas pós-graduações, nos congressos, trabalhar com a escola, que eu acho muito importante. O berço da educação física é a escola também, né? Com a base, com a criança, e gerindo, né, equipes, e há tanto tempo aí nessa liderança, e continuando ainda estudando, continuando na busca, porque a gente não para na pós, tá, Rodrigo? Eu só queria te dizer. Não para. Não para na pós. Você comentou aí dos grandes eventos, a natação criativa vai estar no JOPEF desse ano, vai estar no ENAF desse ano, e vai estar na Companhia Atlética, que você também comentou, em agosto estaremos lá. Sucesso para a natação criativa. E eu queria que você iniciasse a nossa conversa explicando o que é o transtorno opositivo desafiador, ou TOD. Explica para a gente o que isso significa. Então, antes de falar sobre o TOD, é importante dizer que, dentro dessa minha jornada como professora de natação e também professora de escola, eu sempre trabalhei dentro da perspectiva da inclusão. Então, eu sempre tive e recebi crianças a minha vida inteira, né, e adultos também na natação, que tinham alguma deficiência, tá? Então, eu tinha desde pessoas com deficiência visual, PC, e aí foram surgindo a síndrome de Down, mais conhecida como síndrome de Down, mas outras síndromes também, o autismo, e mais recentemente veio também os transtornos como o TDAH, e o TOD é um transtorno pouco falado, mas ele é um transtorno que a gente chama de disruptivo, que ele está ligado ao comportamento.
Então, é aquela história. Quem nunca teve um aluno que desafiava, que estava sempre reclamando, sempre brigando com os colegas, sempre burlando as regras. E, no fundo, a gente sempre achava que era uma criança mal educada, que era uma criança que fazia birra. Com o tempo, aí vem as evidências científicas, foi mostrando que esse comportamento é um transtorno, tá? Porque ele não é só uma birra isolada, um comportamento isolado. Então, o transtorno positivo desafiador, ele tem uma característica muito importante. Ele acontece quando essa criança ela tem comportamentos de desafiar todas as figuras de autoridade, então, seja em casa ou no ambiente educacional. Ela tem uma agressividade, ela tem dificuldades com regras e limites, ela tem uma inconstância em demonstrar suas emoções, ela tem uma inconstância de humor, e isso são atitudes repetitivas, constantes na rotina daquela criança, que vai causar a ela prejuízos de ordem funcional, mas também de ordem social e também na aprendizagem. Então, é um transtorno que pouco se fala, né? Muitos confundem com outros transtornos, mas é um transtorno que cada vez mais os holofotes estão vindo sobre ele e tem tido muitos casos que acontecem principalmente no ambiente educacional. E a natação é um ambiente educacional. Né? Quando você tem a criança ali, você está ensinando, está num processo de aprendizagem, é uma situação onde você vai encontrar uma criança assim, e nesse momento que eu estou falando, deve ter um monte de gente que está nos ouvindo ou nos vendo pensando, eu tenho um aluno assim. Já me lembrou até do nome, né? Até do nome, exatamente. Aproveitando que eu estou aqui, né, você já falou alguns dos sinais de uma criança com TOD que ela pode apresentar. E falando disso, de lembrar já da criança, essa semana eu fiz um jogo na atividade das minhas turmas e teve uma criança que ela não concordou com o nome que o grupo resolveu escolher para aquela equipe. Ela fez toda a atividade, mas essa questão do nome, por exemplo, ficou ali permanente nela. Isso seria um indicativo, de repente seria um sinal de alerta para nós. E com quais outras, você falou que também a gente pode confundir, com quais outras situações a gente pode, às vezes, confundir o TOD? Olha, Rodrigo, a sua pergunta é brilhante. Tá? Ela é ótima, porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não sair diagnosticando ou rotulando. Por exemplo, a criança questionar e ficar inconformada, porque o nome dela não ganhou, faz parte da infância. Ela está ali no grupo, então vamos dizer que eles queriam que o nome do time fosse Super Gênios, certo. E ele queria que fosse Time Regatas Flamengo, e ganhou o Super Gênio. Ele vai ficar chateado, mas ele faz as atividades. Sim. Isso não é TOD. Certo. O TOD, ele não aceita o nome, por exemplo, e ele vai agredir aquelas crianças e aquela atividade não vai acontecer, porque ele vai corromper toda aquela atividade e ele vai ter crise. Então, ele pode ter uma crise, por exemplo, de quebrar os materiais que você separou para as atividades. Ele pode jogar objetos nos outros colegas. Ele pode até mesmo se machucar. E o detalhe, ele não se sente culpado. Ele não demonstra estar incomodado. Ele vê o caos acontecendo e ele fica pleno no sentido assim, ele faz aquilo tudo, ele não se sente culpado e ele vê que quanto mais desordem ele causa, melhor. Ou ainda tem uma outra característica que depende da faixa etária. Sim. Se ele é um pouquinho maior, mais velho, ele guarda aquilo e ele se vinga depois, que é outra característica do TOD. Ele é vingativo, ele leva tudo para o coração, como diz lá no Rio de Janeiro, ele guarda aquilo e ele elabora algo, tipo um plano mesmo, para se vingar daqueles colegas, ou daquele professor, ou dos próprios pais e cuidadores. Então, assim, é assustador? É assustador. Tá? Inclusive, tem um livro muito interessante que eu já deixo indicado, que é O Reizinho da Casa.
do Dr. Gustavo Teixeira, o neuropsiquiatra. E exatamente, ele começa o livro dizendo assim: fui chamado às pressas para fazer uma intervenção numa família de alguém que estava destruindo de uma... Quando eu cheguei lá, eu pensei que eu fosse atender um pré-adolescente. E era um garoto de 4 anos. É a introdução do livro, mais ou menos, entendeu? Para vocês entenderem o caos que acontece. E quem nunca se deparou com uma criança que discute por qualquer coisa, que não assume seus erros ou responsabilidades por falhas, certamente às vezes fica brava com os amigos, como você disse, às vezes é agressiva ou com a família. Então é difícil de convencê-lo, às vezes, de fazer várias atividades, sempre fala não, sempre intolerante. Então, como que a natação pode auxiliar nesse processo com essa criança? Primeiro que a natação ela é um ambiente seguro, assim. Por mais que a gente fale em segurança aquática, ela é um ambiente... A água, ela machuca muito menos do que o meio terrestre. Então, assim, é um meio que te traz um conforto, um acolhimento. Então, ela é um meio acolhedor e receptivo. Então, isso é muito importante, né, para esse tipo de criança, porque, de alguma forma, é importante que a gente entenda que ele é um transtorno psiquiátrico, que está ligado ao comportamento. Então, ter um ambiente que acolhe é fundamental. Então, a natação ajuda nisso. A natação, da forma como ela é construída hoje, a nossa natação infantil, que ela tem pedagogia, que ela tem metodologia, quer dizer, quem trabalha dentro desses pilares, ela consegue trazer para essa criança a disciplina, a regra, o diálogo, a negociação, através do próprio esporte, porque o esporte traz isso, mas também através das atividades aquáticas dentro do programa de natação, que aí envolve o lúdico, envolve o jogo, envolve o brincar, e essas questões do ganhar, do perder, de ceder a vez, mas ter condições de trabalhar isso com a criança dentro do ambiente educacional, porque todo o trabalho é feito, né, através de uma estrutura. O diagnóstico, Renato e Rodrigo, do TOD é difícil, tá? É só depois de muita investigação, que é uma investigação que é feita, é clínico o diagnóstico, mas, assim, se esse comportamento se repete em casa, se repete na escola, se repete na natação. Então, e outra coisa que é importante, é na idade escolar. Tá? Então, é onde nós temos a maior quantidade de alunos. Então, a natação ela contribui para ajudar nesse tratamento, porque é um tratamento em conjunto, tá? A família vai agir, a escola vai agir, as terapias vão agir e a natação vai agir, todo mundo falando a mesma linguagem. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tem até alguns passo a passos que a gente pode fazer. Mas é um dos melhores esportes, uma das melhores atividades para as crianças com transtorno positivo desafiador. E, Renata, pensando na minha aula de natação, que estratégias ali que eu posso adotar, de repente, para preparar o ambiente, para preparar a aula dessa criança e ela ser confortável para ela se sinta cada vez melhor, e a gente ajude ela a lidar com essa situação também? Eu acho que, em primeiro lugar, Rodrigo, é você conversar com a família, tá? E ver, por exemplo, se essa criança precisa de um trabalho individualizado, de um trabalho mediado ou de um trabalho inclusivo. Aí vai depender do grau que essa criança tem dentro desse transtorno. Se é um transtorno que está se apresentando de forma mais suave ou se ele está realmente no limite, bem limítrofe mesmo. Então, se é uma criança que não tem ainda condições de se relacionar, que precisa primeiro regular ela, e é você e ela num trabalho mais individualizado. E que estratégias? Por exemplo, criar um quadro de recompensas. Legal. É uma boa atividade. Você cria um quadro de recompensas. Aí você pode botar peixinho, pode botar tubarão, e aí você fala assim, se você, essa semana, fizer essas atividades, cada atividade que você fizer, você ganha uma estrela do mar. E no final daquela semana de aula, aí você vai ganhar uma premiação que é acordada antes. Essa premiação pode ser 5 minutos numa atividade livre, ou ele realizar um jogo que ele queira, ou ele dar uma ideia. Tipo, então, olha, você vai dar aula para mim.
Entendeu? Então, mas a gente tem que criar um acordo. Você tem que ter tantas estrelinhas do mar ou tantos peixinhos. Então, quadro de recompensas é muito legal. É uma atividade. Jogos, por exemplo, submersos. Você, quando trabalha submerso com a criança, você tem a pressão hidrostática, você tem a resistência que a água faz, e ela te comprime, ela te abraça. Então, ela te traz um conforto corporal. Tá? E isso traz como se fosse um grande abraço, um grande envelope. Então, são crianças que muitas vezes vêm numa grande agitação, inclusive motora. Então, atividades submersas, atividades de equilíbrio, atividades, se você for trabalhar em grupo, cooperativas, onde, para você ter êxito, não é ele sozinho, é todo mundo chegar ao final junto, ou todo mundo... ou passar a bola para todo mundo e aí terminar. Aí a gente tem aí um leque de opções que a gente pode procurar, mas são algumas das estratégias que a gente pode ter, dependendo do como você vai trabalhar. Se é de uma forma individualizada, se é mediada, ou seja, com grupos menores, um professor dando aula e você dando suporte junto com aquela criança, ou incluído, onde você é o único professor e tem as crianças da turma e ele está ali. E aí, pela minha experiência, o que eu posso trazer? É estabelecer limites claros, que isso é muito importante, e limites para todos, que às vezes, como você tem essa criança que tem mais dificuldade de estabelecer limites, você faz para ela ser um pouco mais rígido que os outros não. Então, ela tem que ter isso muito claro. O limite é para todos e ter o limite claro. Então, até onde pode ir, você estabelecer essas regras, reforçar os comportamentos positivos, que nem você disse, é fundamental, porque às vezes muita gente só olha para o lado negativo e só dá o feedback negativo para essa criança. Na hora que ela faz o positivo, a gente tem que elogiar, e é essencial elogiar. E se comunicar muito com essa criança, né? Se comunicar, oferecer alternativas, às vezes quando ela não quer fazer uma atividade, você dá outras opções. Tem que ter plano B, C, D, E, F, G. E você tocou um ponto muito importante, Renato. Muitas vezes o professor, por ignorância de ignorar mesmo, ele fica ali batendo naquela criança. Ô, fulano, se comporta. Ô, fulano, isso não está legal. E não é isso. É ao contrário. E outra coisa, o elogio tem que ser sincero. Né? Como ele pergunta para você, tio, eu fui bem hoje? Se ele não foi bem, você tem que dizer, não, mas eu acredito em você e na próxima aula eu sei que você vai melhorar por causa disso e disso e disso. Né? E a regra, ela não pode ser construída só pelo professor, Renato. A regra tem que ser construída pela turma e por essa criança para dar empoderamento para ela. Então, uma regra construída coletivamente e para cada ação tem que dizer assim, o que a gente faz se isso não for feito? Entendeu? Então, é muito importante que ele sinta que a regra é para todos, porque o maior prejuízo dessa criança é a relação social, porque ninguém quer brincar mais com ele. Ninguém quer convidar mais ele para ir para os lugares. Ninguém quer fazer atividade junto dele. Então, quando ele percebe que ele não é o foco, entende que tudo é para todos e que vai acontecer para todos com justiça, isso é um grande caminho para essa criança ir se conscientizando. Agora, é um processo árduo. E outra coisa, o professor ele não pode se desestabilizar. Porque é difícil, tá? Porque a gente fala assim, eu vou fazer 2 aulas assim e vai dar certo. É um processo de médio a longo prazo. Vai ter dias que você vai ver que a criança não fez nada, mas nunca expulsá-la da aula, porque é isso que ela quer. Entendeu? Você vai sair da aula. Não. Você não quer fazer isso agora? Ok, então pensa em me dar uma sugestão do que você gostaria de fazer. E aí ela também, nesse processo, ela para e elabora que isso é fundamental para controlar as emoções, colocar isso em palavras. E ela percebe que não está te atingindo, que o desafio dela não te abala. Isso é muito importante. A gente tem que ser muito trabalhado na gente, porque não é nada pessoal. Essa criança não tem raiva de você. Essa criança não está com ódio da natação. Essa criança tem questões que vêm até mesmo do ambiente familiar, que às vezes é disfuncional. Por exemplo, a mãe fala, você não vai ver televisão ou pegar no tablet se você não comer. Aí chega o pai e fala, não, você pode pegar. Então,
A maioria das crianças com TOD vem de ambientes onde há essa disfuncionalidade, onde um desautoriza o outro. E aí a criança ganha com isso, entende? Ela ganha poder, sem ter idade para ter poder. Sim, lidar com essa criança pode ser desafiador, só que com muita paciência, compreensão, muitas estratégias, você consegue lidar com essa criança e desenvolver habilidades importantes não só para a natação, mas para a vida dessa criança. Eu falo que o que acontece na natação, a gente leva para a vida. A gente ensina mais do que nadar. A gente ajuda essa criança a estar no mundo. Eu falo muito da criança, né? A gente ajuda a criança a estar no mundo. E através desse simbólico que a natação infantil traz. E aí eu vou fazer até um jogo de troca com você, Renato. Essa natação infantil criativa, né? E que oportuniza para a criança ser ela mesma na sua essência, que é a essência da infância. E a gente entender sobre ela, né? Entendi. E onde que nós, profissionais, a gente pode buscar informações coerentes, adequadas sobre o assunto, assim, de fontes seguras, assim? Então, a gente tem aí... ainda tem poucos estudos na área científicos. Eu até escrevi um capítulo sobre TOD e natação. Acho que foi a primeira aqui a escrever sobre essa relação. Está até no livro da ABPNI, da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, onde eu trago algumas referências, tá? E é interessante a gente buscar também na literatura dentro de quem pesquisa, dentro da neuropsiquiatria, ou da neuropediatria e dos transtornos do desenvolvimento. Então, são bons caminhos, são bons buscadores para você buscar os artigos, para você buscar os papers que vão te ajudar a entender e aí fazer a ponte com a natação, porque eles vão falar muito dessa relação dentro da escola ou da clínica. Então, a gente tem que fazer essa ponte com o nosso ambiente educacional, que é a nossa sala de aula, que é a piscina. Foi isso que eu fiz no meu capítulo. Eu fiz essa ponte trazendo a nossa sala de aula para dentro da água e aproveitando os benefícios da natação para ajudar nesse processo dessas crianças que têm esse transtorno positivo desafiador. Esse livro as pessoas podem adquirir aí pelo site da Natação Criativa, loja.nataçãocreativa.com.br, que a gente faz a parceria ali com o INAT para divulgar o trabalho. E vou dar um desafio para a Renata, já dei, só que agora gravado, ao vivo, para todo mundo estar aí. A gente realizar um curso aí dentro da plataforma Educar sobre TOD. Vamos ver se a gente consegue. Ele é danado, esse garoto. Sempre, né? Ele me deixa assim, porque aí na frente de você tem que fazer o quê? Tudo bem, tá aceito. Vamos lá. O problema é tempo, né, É Renata? tempo, mas a gente encontra, né? A gente encontra. E queria saber quando que é possível esse diagnóstico, quando é comum que fechar esse diagnóstico, a gente já ter isso e o professor de natação já saber da família que ele tem esse diagnóstico, para não também ter interferência, a gente achar que é uma coisa, é outra. Isso, porque, por exemplo, a criança pequena, ela vai fazer comportamentos disruptivos, ela vai questionar, ela vai desafiar. Então, não é com a criança muito pequena. Eu já escutei assim, algumas falas. Eu tenho um bebê que é TOD. Para. Calma. Muita calma, porque não é bem assim. O bebê tem um comportamento imaturo nas suas emoções, nas suas funções executivas, e não é TOD, tá? Então, assim, é bem na fase escolar, quando essa criança começa a viver uma ambientação escolar, por volta de que idade? 4, 5 anos, essa criança começa... Aí é aquilo, esse comportamento que aparece na escola tem que aparecer em casa, no parquinho, na pracinha e constante. Por exemplo, um bom indicador é assim, se durante 6 meses ele tem episódios diários acontecendo, tem que investigar e provavelmente é um TOD e ainda pode ter uma comorbidade com outro transtorno. Que o TOD, às vezes, ele não vem sozinho. Por isso que é tão complicado você fechar um diagnóstico. Mas é um sinal de alerta, tá? Está na fase escolar. Tem a fala dos pais na escola, tem a fala da escola. Isso é para os pais também que estiverem nos assistindo. Tem a fala do professor de natação, tem a fala da babá, tem a fala dos avós.
né? Então, vamos parar e vamos ver o que está acontecendo. Renato, queria agradecer muito a sua presença, né? Passa muito rápido aí, agradecer. E queria que você deixasse seus contatos, né? Para quem quer saber mais, procurar informação, quer palestra da Renata. Como que te acha? Então, meu Instagram, né? Prof. Renata Rodrigues. Estou lá no Instagram. Eu acho que é o meio, assim, hoje, né, mais fácil. Eu respondo DM, né, direct. Então, o pessoal sempre entra em contato comigo. E também tem o meu contato telefônico, WhatsApp, né? Acho que pode dar aqui? Pode. Então, é Rio de Janeiro 21 9646-60842. E eu só queria deixar um recadinho, por último, posso? Dizer o seguinte, por mais que pareça, TOD pode não ser autismo. E acho que é um recado muito importante. Ele até é uma das comorbidades. O autista pode apresentar TOD. O TDAH pode apresentar um comportamento de TOD, mas não é a mesma coisa que autismo. E eu vou dizer rapidamente por quê. O autismo é uma condição genética, tá? E ele já começa a dar os sinais desde bebê. Então, o que eu falei antes sobre o TOD? Que não é, né? Então, agora, um diagnóstico de uma criança com TEA e TOD se faz muito difícil. A mesma coisa é o TDAH. E o TDAH ainda é mais difícil com o TOD, porque ambos acontecem na idade escolar. Então, antes da gente dar o carimbo, vamos, como professores, indicar os especialistas. E quem são os especialistas? São os neuropediatras e os neuropsiquiatras. Então, é um recadinho que eu queria deixar e dizer que nós, professores de natação, temos um poder muito grande, porque a água é poderosa, o ambiente da natação é especial e nós podemos chegar a essas crianças de uma forma que talvez os pais, os terapeutas não cheguem, que é através dessa natação infantil especial, pedagógica, estruturada e criativa. Então, obrigado, Renata, pelo convite. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, eu. Valeu. Queria dizer que você me salvou, Renato, porque tinha essa pergunta da Ana Lúcia Andreato, lá de Piracicaba, na Academia Medley, que eu falei que ia fazer essa pergunta, eu estava esquecendo aqui, que ela falou qual a sugestão. Ela perguntou qual a sugestão de estratégia para a inclusão da criança com TOD e qual a diferença com o autismo. Viu? Foi transmissão de pensamento, minha amiga, né? E eu diria o seguinte, a gente falou de algumas coisas aqui, mas eu recomendo a leitura, porque o capítulo está bem bacana, ele dá esse passo a passo, acho que o Renato já leu, até é um capítulo bem didático, que vai ajudar bastante a vocês, e assim... E eu também posso ajudar, qualquer coisa, fala comigo. E quais dicas de inclusão? Acho que só faltou isso para a gente... Então, a dica de inclusão é não forçar essa criança, em primeiro lugar, aceitá-la como ela é, sem rótulos. Ela pode parecer uma criança de poucos amigos, ela pode parecer uma criança que quer te desafiar, quer tirar você do sério, mas ela é uma criança e ela quer ser... No fundo, é um grande pedido de socorro, né? Olhe para mim, eu preciso de ajuda. Então, incluir essa criança... E também não é chegar no grupo de amiguinhos e falar assim, esse coleguinha aqui é um coleguinha que nós precisamos ter paciência. Não, nunca, jamais. Ele é uma criança, ele tem um nome... Acho que é muito importante isso. Isso me incomoda muito quando fala assim, eu tenho um aluno autista, eu tenho um aluno com TOD. Não. A gente tem, por exemplo, o Renato, que tem TOD. O Rodrigo, que tem autismo, mas existe a pessoa antes. Sim. Então, ele é uma criança como outra criança qualquer. Então, é carinho, é paciência, é criatividade, é respeitar o tempo. Se a tua aula é de meia hora e ele ficar 10 minutos fazendo atividade e você negociar que ele fique os outros 20 sentado observando, ok, é um começo da inclusão. É o começo. E você vai ali passinho por passinho, um dia de cada vez, botando lá no seu quadro de recompensas, que faz um para você também, que você conseguiu esse avanço. Por que não? Né? E é isso, é dizer para você, é dizer assim, essas crianças vão chegar na nossa academia. Essa criança vai chegar no nosso personal. Essas crianças com transtorno fazem parte do mundo atual. Não porque surgiram mais, é porque se diagnostica mais. É porque tem mais evidência científica. Então, o que a gente tem que fazer é nos preparar.
Como é que a gente faz isso? Estudando, fazendo curso, lendo e nos tornando profissionais mais preparados. E a gente vai sair na frente. Vai sair na frente, porque vai criar um trabalho diferenciado. Entendeu? Então, a minha dica para a inclusão é o processo lento, devagar, amoroso. Né? E, acima de tudo, usando essas técnicas de negociação, de respeitar o tempo, nunca segurar essa criança, bater boca. É o maior erro do professor. Eu não gosto da sua aula, eu também não gosto de você. Não! Você não gosta? Me diga por quê. Poxa, eu gosto tanto de você. Então, é essa... Poxa, você quer ir embora? Eu vou ficar muito triste se você ir embora, mas eu te respeito. Você não gostaria de ficar aqui? Você pode criar um tapetinho, uma cadeirinha, assim. Você não quer ficar aqui na cadeirinha aqui para ver a aula, na área VIP? Cria algum espaço. Você não precisa entrar na água. Você cansou? Você está chateado? Mas fica aqui. Quando você estiver bem, você volta. E tem professor que leva para o coração e fala assim, agora que você não quis mais, também não quero que você volte. Isso não é incluir, Renato. Entendeu? Ele parou, ele perturbou a brincadeira, você conversa com ele. Outra dica também são os 3 sinais. Fala com ele uma vez, é o combinado antes. A segunda, a terceira, dá um tempo, cara, espera um pouquinho. Aí ele, eu quero voltar. E você mostra para ele que você está ali, você o ama. Vem, que bom que você voltou, não é? Agora você pensou no que você fez? Isso não é inclusão. Entendeu? A inclusão está quando você aceita do jeito que é e você sabe que 10 minutos, ou 30, ou 40 que ele fez, naquele dia, para o contexto dele, dá no mesmo, é uma vitória. E que ele não vir para a aula é a derrota. É a derrota. Renata, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer agora... em frente às câmeras, aí você sempre apoiou todos os projetos da Natação Criativa. Nosso projeto da plataforma Educar foi um projeto social, você foi uma das primeiras professoras. Fui. Foi o Robert, depois foi você. Então não esqueça esse apoio. Depois começou a indicar vários professores, né? Manda mensagem, até vários profissionais que passaram hoje aqui, que vão passar, foi você que indicou, me passou o contato, auxiliou. Então, muito obrigado por esse apoio aí. Que a gente começou o contato quando eu entrei na pós da Estácio, que você dava bebê e eu dava infantil, eu te liguei na cara de pau. E aí, Renato, o que você dá? Eu quero fazer conexão, quero saber como que você faz para a gente continuar o conteúdo. A gente começou ali, mas a gente estreitou os laços mesmo, foi na pandemia ali. Mas muito obrigado por esse apoio aí eterno. Obrigada. Natação Criativa, que é um dos maiores, né? Acho que dentro do Facebook é um dos maiores grupos, né, Renato? De adesão. E dizer o seguinte, nós não somos nada sozinhos. Sim. Nós somos mais fortes juntos. Eu acredito nisso. E esse é o símbolo dessa camiseta que você vai autografar aqui. Que Olha! Todas as pessoas que passaram por aqui. Então, um pouquinho de cada um é o que forma a Natação Criativa, né? Então, muito obrigado. Rodrigo, obrigado pela presença. Agradeço. Fez aula da pós, acompanhou a Natação Criativa, marcou 3 amigos, foi sorteado para assistir e para participar junto aqui na mesa. Um brinde à Natação Criativa, Natação Infantil. Valeu demais. Rodrigo. Obrigadão, e para finalizar, gente, eu quero agradecer aos nossos parceiros, o Edu Lopes Podcast, a CPN Academia, Viva Água Academia, Mergulho Sport Center, o Tubagol e a plataforma Educar, que deram vida a esse projeto. Então, muito obrigado a todos, obrigado para quem está em casa, quem não segue o canal da Natação Criativa e não segue o canal da Renata e nem do Rodrigo Paixão, sigam lá que a gente vai cobrar. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.